Deixa eu pensar. Eu acho que foi logo depois que a gente se Não. conheceu. Não. Foi Acho que foi 2018, não. 2016. Foi 2017. Foi 2017, é. Então, aí naquele mesmo ano, logo depois que você defendeu o seu trabalho, o Eduardo apresentou dele. Ele estava lá sim. É que você, na época, nem fazia ideia Não de quem era, né? conhecia, não fazia ideia. Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. noite. Ana Cláudia falando. Helena? Tudo bem. Boa noite, Gisele. Então, mas que bom que deu certo com ele. Quem mais? Oi, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Então, ia ser o Daniel Salvador, né, que foi meu chefe na diretoria de material didático de mídias digitais. Ele é de qual universidade? Ele é da fundação, ele é da Fiocruz, da ele é da Fiocruz também e da fundação. Mas ele foi meu diretor na época que eu atuei no departamento de mídias digitais, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de videoaulas, né? Então, Mas ele continua no mesmo cargo? Não, aí ele foi para a diretoria. Hoje ele trabalha na diretoria de extensão. Trabalha com a Camila, né? Com a Milena, essas coisas. Mas, como a gente trabalhou muito tempo juntos, desde o meu concurso, então eu convidei ele para a banca também. Mas ele ficou doente nas vésperas. Aí acabou que a Gerlinde, ela estava, né, como substituta, aí foi ela, Cardoso. Quem foi professor da casa? O Delu, Gerlinde e ele. Delu. Delu, é. Cristiano. É. Que bom. Porque eu queria alguém do design, alguém da parte de videoaulas propriamente dita, né? Produção audiovisual propriamente dita. O Eduardo entrou com a parte da acessibilidade. Da acessibilidade e do design. E aí foi onde ele pediu para poder... Vocês devem ter trocado muita figurinha, né? Pois é, e aí ele quis porque quis. Ele falou assim, olha, você é designer, você trabalha com design instrucional, você vai ter que escrever um capítulo sobre isso, porque você fez um curso que está todo trabalhado no design instrucional. E contextualizar, né? Isso. Aí, mais coisa para escrever, enfim. Mas vai render. A gente sempre tem que pensar que a pessoa que vai ler o trabalho não entende nada de nenhuma das áreas. Eu sempre penso assim. Né? Então, essa contextualização tem que ter. Né? Tem que ter. E aí a gente fala de tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? Tem que desenvolver. Tem que começar lá atrás. Eu sempre falo isso nas aulas, assim, eu fico com a impressão que eu estou fazendo autoplágio. Porque eu vou falar da audiodescrição, começo. Tem que falar da tecnologia assistiva, para poder chegar na audiodescrição, explicar o que é audiodescrição. Eu não fiz então, capítulo dá aquela de sensação de autoplágio. Pois é. Mas aí depois, como muda o contexto, aí não caracteriza, né? O que diferencia é a audiodescrição que eu estou colocando, a audiodescrição para EAD. Porque eu estou identificando algumas nuances, assim, sabe, no dia a dia do trabalho que dão para complementar, para não ficar com essa sensação de autoplágio, sabe? Eu tento colocar a definição sem ficar olhando os outros trabalhos. Que aí não sou afetado, né? Isso. Vamos começar então, já são 7h08. Mari, você pega o roteiro aí, por favor, que eu não tô com ele. Cheguei aqui correndo. Tá aberto. Tá, então pode começar aí. Boa noite a todos. Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre audiodescrição de imagens dinâmicas, né? Nós já começamos a fazer a análise a partir da atividade 8 e agora nós vamos realmente para a ação. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho como é que é essa ação de produção de imagens dinâmicas. Vocês já viram que nós temos a aula 9. A aula 9 foi uma aula, até mandei uma mensagenzinha explicando, foi uma aula preparatória, foi uma aula para que vocês escolhessem o vídeo, entendessem qual o contexto dessa produção de imagens, e agora vocês vão realmente começar a produção na aula 10. Então, a gente trouxe algumas dicas sobre essa produção. Primeiro, como vocês já devem ter visto lá na nossa aula, vocês vão escolher um vídeo
esse vídeo autoral, a gente sugere que ele tenha até 3 minutos. É um vídeo simples, tá, gente? Porque a produção do roteiro, vocês vão ver, é bem trabalhosa, né? Vocês vão precisar participar da consultoria junto com o Felipe, dessas indas e vindas. Então, a gente sugere que vocês façam esse vídeo curtinho, né? Façam a escolha de um vídeo que seja até 3 minutos, que vocês vão ver que a produção escrita é longa. Apesar do vídeo ser curto, né, Felipe? A produção do roteiro é uma produção mais trabalhosa mesmo. Na verdade, né, Mariana, o vídeo não precisa necessariamente ter 3 minutos. Até 3 minutos. Vocês vão ter dificuldade para encontrar vídeos de 3 minutos. Ele pode ter 20 minutos, mas vocês vão fazer o roteiro até 3 minutos, né? Para todo mundo poder apresentar o trabalho no final também, né? Para a gente poder conseguir trabalhar, porque cada minuto de vídeo é um trabalhão, né, Mariana? Sim, vocês podem escolher também um vídeo próprio, pode ser um vídeo aula que vocês já produziram, né? Pode ser um videoclipe, pode ser de diversos contextos, como o Felipe falou também, pode ser só um trecho, né? Eu gosto desse trecho de uma animação, eu gosto desse trecho de um vídeo, de um vídeo mesmo, enfim, vocês podem retirar esse trechinho e utilizar. Desculpa. Não, era só porque era isso mesmo. Acho que quando a gente fala vídeo, é qualquer conteúdo audiovisual, né? Então, esses conteúdos audiovisuais pode ser uma animação 2D, uma animação 3D, uma apresentação, uma entrevista, uma novela, uma propaganda, um videoclipe. Então, assim, tem diversos formatos de conteúdo audiovisual, isso que vocês podem escolher. O ideal seria pensar no contexto didático, né? Isso que eu ia falar. É legal vocês, independente do tipo do vídeo que vocês pegarem, pensar na aplicabilidade desse vídeo, né? Como vocês poderiam produzir uma atividade com esse vídeo? Não é simplesmente pegar um vídeo solto, assim, né? Pode ser qualquer gênero, né? Qualquer modalidade, mas que isso tenha uma aplicabilidade, né, no contexto educacional, né, Lu? Acho que esse é o bacana da história, né? Exatamente, pensando tipo assim, né, eu uso esse vídeo no meu contexto didático, e aí eu recebo uma pessoa com baixa visão, ou uma pessoa com uma dislexia, ou mesmo uma pessoa cega, que não vai conseguir compreender alguns elementos aqui que eu estou apresentando. Como que a audiodescrição vai auxiliar na especificação desses elementos. Lembrando que a gente trabalha num curso de introdução à audiodescrição, a gente vai dar só uma pincelada nessa parte de imagens dinâmicas. O mais importante que a gente espera de vocês é que vocês concluam o roteiro. Concluam esse roteiro utilizando todos os elementos que contém num roteiro de audiodescrição de imagens dinâmicas. O que tem, né, nesse roteiro? Ele tem um número, né, ele tem uma numeração, que é o número de ordem que a gente fala. Então, assim, para cada cena audiodescrita, a gente numera, né, essas cenas, esses trechos que vão ter audiodescrição, que é o que a gente chama de número de ordem. Esse número de ordem ele é seguido pelo timecode, que é o tempo de início e de fim desse trecho, dessa audiodescrição, onde você vai inserir essa audiodescrição, e o texto da audiodescrição propriamente dito, né? O texto que você está traduzindo, da imagem para a palavra. Esses 3 itens são os essenciais para cada trecho de audiodescrição, mas você também pode colocar as rubricas, que são instruções para a equipe que vai trabalhar na edição, na produção dessa audiodescrição das imagens dinâmicas. Quem é essa equipe? É o locutor e o editor.
Então, você pode inserir rubricas para o locutor, por exemplo, pedir para ele falar um pouco mais rápido, ou falar mais pausado, ou dar uma ênfase numa palavra mais importante, ou, né, às vezes afinar a voz, enfim, existem vários recursos, né, que a locução na audiodescrição pode ser explorada. Então, a gente como roteirista, a gente dirige essa locução, né? Então, a gente dá essas instruções do que a gente espera quando esse locutor for gravar essa audiodescrição. E a gente insere rubricas também para o editor. Às vezes a gente vai fazer, a gente tem permissão, né? Se a gente tiver uma permissão para poder editar, ou mesmo se a gente vai fazer algum tipo de interferência na obra, a gente insere essas rubricas, né? Falando para o editor, vai colocar essa parte dessa audiodescrição, ela vai sobrepor o início da fala do personagem X. Isso é uma rubrica para o editor entender que ali, por mais que aquele texto esteja ocupando um time code, né, um tempo de início e um tempo de final X, pode ser que ele sobreponha uma fala. Não é uma situação comum, mas é a conversa que você está tendo com a equipe, né, Felipe? Isso. Na verdade, essa rubrica, pessoal, a gente disponibilizou um modelo para vocês verem como que é essa dinâmica, mas não é para vocês simplesmente copiarem esse modelo. Não é para ficar, né? A gente vê muito o pessoal colocando assim, falar mais alto, acho que é falar mais rápido, alguma coisa assim. É sempre a mesma rubrica, não é esse o sentido. É só quando realmente há necessidade. Né? Essa rubrica ela não tem que aparecer em todas as sentenças. Né? Tem situação que você precisa, né, ressaltar alguma coisa ali. Fala mais rápido, fala mais pausado, falar com reticência, sei lá. Né? Então, é só para inserir quando realmente for necessário. Mas é importante que vocês coloquem pelo menos 1, 2 ou 3 vezes para a gente ver que vocês entenderam a proposta. Né? E algumas pessoas devem estar se perguntando, mas para que eu tenho que colocar essa rubrica se eu mesmo vou fazer a gravação? Né? Então, existem essas duas situações, quando você elabora o roteiro de audiodescrição e depois você mesmo faz a gravação do roteiro. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é, por exemplo, a Mariana elabora o roteiro de audiodescrição e depois ela envia esse roteiro para a Luciana. A Luciana que vai fazer a narração desse roteiro. Então, às vezes, para haver essa comunicação, a gente utiliza essas rubricas. Aí a Mariana coloca lá para a Luciana assim, falar mais rápido nesse trecho. Porque a Mariana que elaborou o roteiro, ela sabe que naquele trecho ali, talvez ela tenha que falar um pouquinho mais rápido para poder caber aquela sentença ali. E aí, na hora que a Luciana estiver fazendo a gravação, ela vai saber que ali ela precisa ter uma atenção, ela tem que falar um pouquinho mais rápido para poder encaixar direitinho. Então, geralmente, essa rubrica é para quando a gente lança a mão de outra voz, de outra pessoa. Por exemplo, a gente sempre aconselha assim, se o vídeo, as vozes são basicamente femininas no vídeo, na obra, a gente sugere que a voz de narração seja uma voz masculina, que aí faz um contraste, e vice-versa. Se as vozes do vídeo são basicamente vozes masculinas, a gente sugere que a narração seja com uma voz feminina, para dar esse contraste, para ficar um contraste legal para o usuário da audiodescrição ele perceber bem o que é voz da obra, o que é voz de narração. Mas nem sempre a gente consegue isso, tá, pessoal? Às vezes a gente não tem essa possibilidade, e aí a gente faz como a gente pode. Né? Mas sempre que possível, né, a gente lança a mão desse recurso. Então, às vezes, é uma mulher que elaborou o roteiro de audiodescrição e manda esse roteiro para um homem fazer a narração. Então, por isso a importância da rubrica. Né? E aí, complementando, esse modelo que a gente disponibilizou, vocês vão perceber que no timecode, o tempo de entrada e o tempo de saída, ele está medido em hora, minuto, segundo e milissegundos. Isso aí é um modelo porque a gente pode utilizar algumas ferramentas para poder fazer essa audiodescrição. Uma das ferramentas, né, que é o
Subtitle Workshop, que é uma ferramenta de legendagem, na verdade, você utiliza essa ferramenta para poder baixar não, disponibilizar o vídeo, e aí você vai vendo o vídeo e vai inserindo as audiodescrições nos espaços de silêncio ou nos momentos que você vê ali que cabe uma audiodescrição. A ferramenta, ela é útil porque você pode dar uma configuração, por exemplo, dela pausar o vídeo à medida que você vai digitando. Então, isso agiliza o processo de roteirização. Mas não necessariamente precisa usar essa ferramenta, não. Ela gera esse tipo de formato de timecode, que é em hora, minuto, segundo e milissegundo. Mas, por exemplo, você pode utilizar o próprio timer do YouTube, usando o play e o pause, né? Você pega a obra que você escolheu, primeiro assiste ela toda, compreende a obra, né? A gente sempre precisa passar pelaquela etapa, né, de análise e pesquisa para saber o contexto da obra, ver já, identificar as lacunas, né, onde podem entrar as audiodescrições. Depois que você fez essa análise inicial, aí você vai navegando mesmo com o play e com o pause do YouTube. Com o play e o pause do YouTube, você vai visualizar a minutagem, né, a contagem do tempo em hora, minuto e segundo. Não necessariamente vai aparecer o milissegundo. Então, você não precisa colocar o milissegundo no seu roteiro, tá? O milissegundo que aparece aqui no roteiro de modelo é porque a gente utilizou o subtitle para poder fazer essa roteirização aqui. Tanto que existe até uma diferenciação, né, de 546 milissegundos. Isso é porque você começou a digitar ali, aí a ferramenta parou exatamente naquele milissegundo. Mas a gente dando play e o pause no YouTube, a gente não consegue visualizar, né, com essa precisão. Então, basta colocar minuto e segundo, né? Como a gente não vai trabalhar com horas também, né? A gente está trabalhando com vídeos curtos. É suficiente colocar o minuto e o segundo de entrada e o minuto e o segundo de saída dessa audiodescrição. Sempre pensando, se eu coloquei, por exemplo, 9 minutos e 50 segundos de entrada e 9 minutos e 52 segundos de saída, eu tenho 2 segundos só para poder fazer essa audiodescrição. O que eu consigo descrever em 2 segundos? Às vezes eu vou só falar uma ação. Ela sentou, algo assim, porque é o que cabe naquele espaço de tempo. Então, o timecode, ele é muito importante para estabelecer esse tempo. E o Felipe, como consultor, ele confere isso também, né, Felipe? Exatamente. Estou aqui ansioso para falar. Porque é muito importante, pessoal. Só um minutinho. Lu, você não está gravando. Vai gravar? Não, já estou gravando aqui, eu estou no recurso técnico. Que eu não vi aqui. O recurso técnico é ótimo. Né? Gambiarra. Tá bom. Por que, pessoal, que é tão importante esse timecode de entrada e de saída? Porque nós, consultores, nós precisamos desse tempo, né? Principalmente para quem está iniciando nessa seara aí de elaborar roteiros para imagens dinâmicas, porque é justamente isso que a Luciana acabou de falar, né? Se você coloca lá para mim, entrada 9 minutos e 50 segundos e saída 9 minutos e 52 segundos, eu sei que você só tem 2 segundos para descrever. E no início é muito comum as pessoas elaborarem uma frase imensa, porque está vindo lá das imagens estáticas e acham que pode fazer uma frase imensa. E aí eu vou ver que em 2 segundos você colocou uma frase imensa, eu vou chamar a atenção, vou falar, olha, essa frase está muito longa, essa frase certamente não vai caber nesse espaço que você tem, nesse espaço para descrição. Então, por isso que é muito importante colocar o timecode de entrada e de saída para todas as inserções da audiodescrição, do início ao fim. Então, tem que fazer esse trabalho sempre.
né? Mas isso até para audiodescritores experientes, a gente faz dessa forma. A gente coloca o timecode de entrada e de saída. Então, eu vou aproveitar que eu já estou falando e vou pedir para vocês terem bastante atenção nesse modelo que está disponibilizado aí na plataforma, para vocês tentarem seguir essa estrutura que a gente colocou, porque essa estrutura ela facilita o trabalho de toda a equipe, né? Porque é muito comum as pessoas quererem colocar o timecode e do lado do timecode colocar a sentença da audiodescrição. E aí a gente pede que não coloque do lado do timecode a audiodescrição, a gente coloque embaixo. Por quê? A maioria dos consultores utilizam o leitor de telas para poder revisar o texto. Então, quando a gente vai ler essa frase, se o timecode estiver junto com a frase da audiodescrição, eu tenho que ler o timecode para depois ler a frase. Se eu vou ler de novo a frase, eu tenho que ler o timecode de novo para poder ler a frase. Então, eu fico lendo essa numeração que é desnecessária, entre aspas, né, no momento que eu estou ali conferindo a sentença, propriamente dita, a frase da audiodescrição. Então, não tem necessidade disso. Eu fico perdendo, eu falo eu, mas no contexto dos consultores, né? O consultor, ele fica ali perdendo um tempo precioso, que é ler 00001.0003.000 não sei o quê, para depois ler a frase da audiodescrição. Então, para evitar esse problema, a gente pede, coloca o número de ordem, como a Luciana falou, que é a primeira coisa. Depois coloca o timecode na linha de baixo, depois na linha de baixo, que vocês vão colocar a sentença da audiodescrição. Isso é muito importante, tá, pessoal? E aí vai ter rubrica, coloca na outra linha também. Uma linha para cada informação. Lembra disso. Vocês vão trabalhar com blocos. Vai ser o bloco 1, depois o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4. O seu roteiro vai ficar todo em blocos, né? E isso vai facilitar, vai organizar muito o seu roteiro. Porque você tem que lembrar que o roteiro não é só seu. O seu roteiro, ele vai passar na mão de outras pessoas. Então, para facilitar, por exemplo, a Mariana fala assim, tá com um problema aqui no bloco 12. Você vai direto lá no número 12, você vai achar com facilidade. Se você não tiver essa organização desde o início, você vai ter muito mais dificuldade para encontrar o ponto do roteiro que você está trabalhando, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante, agora mais do que nunca, é ler o roteiro que vocês estão elaborando. E esse é um ponto fundamental. Eu percebi que ninguém... Hoje eu ainda não olhei a plataforma, mas eu percebi que até ontem ninguém ainda tinha postado essa atividade 10. Então, para a gente não ter retrabalho, muita atenção na hora de elaborar a sentença. Elabora a sentença, lê em voz alta e solta o vídeo e tenta ler o roteiro de audiodescrição com o vídeo em reprodução. Porque aí vocês vão ter a noção exata se aquela frase, se ela está muito longa ou se ela está realmente cabendo ali naquele espaço. Porque é muito comum quem está começando fazer frases muito longas, aí quando vai testar no vídeo, vê que não cabe, tem que cortar. Aí a pessoa fica, estou cortando um monte de informação, mas é isso mesmo. Então, para não ter esse retrabalho, que já é trabalhoso, a gente chama bastante atenção para poder fazer essa leitura, né? Uma dica, né, Felipe, que a gente sempre dá, é a gravação, né, do áudio. Vocês já leem o roteiro de vocês, gravem no celular, para vocês ouvirem, ver que o tempo está correto. Às vezes a gente acha, 2 segundos dá, mas quando a gente vai ouvir, o roteiro está muito além do vídeo. Então é interessante vocês já, desde a primeira produção, já fazer essa gravação no celular, para ter uma ideia do tempo correto de cada sentença e o tempo casado com a obra, tá? E também o Felipe está falando dessa questão do modelo, o modelo está em Word, mas vocês, quando postarem, vocês vão postar como mensagem, tá? Para facilitar tanto a correção do Felipe quanto a visualização dos colegas. Então, vocês vão pegar esse modelinho, copiar, pode até fazer no Word mesmo, depois copiar e colar na caixa de mensagem lá da atividade, que aí vai facilitar a leitura do Felipe e a visualização dos colegas de vocês.
tá bom? Isso. A Isso é bem gravação, importante. ela também auxilia a corrigir problemas, né, fonéticos ali, problemas sonoros, né, sentir a sonoridade, né, das escolhas Sim, tradutórias. Você vai perceber que algumas palavras, às vezes, elas não têm uma boa sonoridade, pode gerar um trava-língua, uma cacofonia. isso. Então, isso também melhora, aprimora, né, suas escolhas tradutórias. A Gisele também comentou aqui no chat, né, que diminuir, às vezes, né, essas rubricas, né, diminuir o volume do fundo musical pode ser um exemplo, pode ser necessário você avisar ao outro profissional. Então, ela já está pontuando. A Gisele fez o curso com a gente, né, de videoaula, então ela já sabe também Tem essa noção, né? algumas noções, então é interessante a pontuação dela. Os Isso. colegas também entenderem como que pode ser pontuada essas rubricas no roteiro. É E outra coisa, importante. pessoal, a gente vem agora das imagens estáticas e aí a gente bate muito nas diretrizes. Primeiro as características físicas, depois as vestimentas, depois os acessórios e as ações. Com imagem dinâmica, a gente não consegue seguir essa sequência. Muitas vezes a gente não consegue. Vai ter vídeo que você vai falar só do cabelo da pessoa. Daqui a pouco, lá na frente, você fala de uma peça de roupa que ela está usando. Entende? Você não vai conseguir seguir essa sequenciazinha que a gente faz na imagem estática. A gente percebe que as pessoas às vezes ficam naquela ânsia de querer seguir essas diretrizes e na imagem dinâmica muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes a gente não consegue descrever todas essas categorias, às vezes a gente consegue descrever só as características físicas, não consegue nem descrever a vestimenta. Então, isso tudo vai depender da obra que vocês estão trabalhando, a obra que vocês escolheram, tá? E é muito importante que a narração dessa obra ela tenha o mesmo ritmo da obra. Né? Então, se é uma obra mais lenta, por exemplo, uma videoaula que o professor fala calmamente, ele está ali explicando, ele está ali apresentando conteúdo, a audiodescrição tem que harmonizar com essa velocidade desse professor. Se o vídeo é um desenho animado, todo agitado, de ação, de muita movimentação, essa audiodescrição vai acompanhar essa movimentação. Né? A audiodescrição ela tem que se encaixar na obra o máximo possível, como se ela fizesse parte mesmo da obra. Então, a gente tem que ficar atento a essa velocidade aí também de narração. Então, desde o início, a gente já vai elaborando o roteiro pensando nessa narração que vai acontecer depois. E isso é um ponto importante porque no mundo ideal, né, uma produção profissional de audiodescrição, ela envolve essa equipe justamente porque cada um, né, no seu quadrado, cada um na sua expertise. Então, por exemplo, a locução, né, a postura de voz, locutores profissionais, eles sabem utilizar, explorar a voz deles em diversas nuances, tons, essas coisas. Então, tudo isso enriquece, né, a obra, vai complementar e não interferir de forma negativa. A gente, como professor, a gente, né, dificilmente, às vezes, a gente não tem nem papel e giz para escrever. Então, acaba que a gente vai fazer tudo, né? Mas é bom posteriormente, né, aprofundar. Aqui a gente sempre fala que é um curso introdutório, vocês não vão sair daqui audiodescritores, mas conhecer um pouco, né, sobre o trabalho de locução, postura de voz, entonação, porque tudo isso, né, tem que se harmonizar ali com a obra. A Gisele, ela trouxe esse exemplo de rubrica, que é diminuir o volume do fundo musical para dessobrepor. Uma das diretrizes, né, das normas, vamos dizer assim, da audiodescrição é evitar a sobreposição da audiodescrição em relação à fala. Mas não é só a fala, né, dos personagens. Tem elementos sonoros que são importantíssimos para a compreensão da obra. Então, às vezes, nesse afã de querer
descrever tudo, né, o roteirista ele sobrepõe praticamente todos os outros elementos sonoros que acontecem na obra. E isso acaba, né, perdendo ali algumas informações. Por exemplo, às vezes você tem lá uma cena de uma garota na praia. Você não vai ter... Às vezes o próprio barulho do mar ele já caracteriza que você está num ambiente praiano e que vai te dar esses elementos. Então, às vezes, deixar esse som aparecer vai te munir de informações que você pode substituir na audiodescrição, né? Deixa o barulho do mar para a pessoa se situar do espaço, e aí depois você diminui o volume se ficar muito tempo esse barulho do mar. O barulho do mar está acontecendo lá por 10 segundos. Deixa rolar por uns 2 segundos para poder gerar essa calmaria que provavelmente o diretor da obra quis propor ao colocar esse tempo ali de silêncio, de contemplação. E aí depois você vem com a audiodescrição de forma harmônica, né, num som calmo também, seguindo o que tem no elemento por baixo ali para poder fazer essa sobreposição. É arte, é uma arte isso, né? Não é simplesmente a técnica, né, Felipe? Isso. Lembrando que esse curso nosso aqui de audiodescrição é para a utilização da audiodescrição como mais um recurso pedagógico, né? Então, é mais um recurso que o professor pode utilizar. Então, aqui a pretensão desse curso não é que as pessoas sejam profissionais em audiodescrição. Se vocês vierem a se tornar profissionais da audiodescrição, ótimo, maravilhoso. Se puderem fazer outros cursos, continuar, seria ótimo. Mas a proposta desse curso é utilizar a audiodescrição como recurso. Tá? Então, tudo acaba ficando nas mãos do professor mesmo, como a Luciana falou, né? A gente não vai ter essa equipe profissional para dar esse respaldo. Agora, uma outra dúvida que as pessoas sempre têm em relação às imagens dinâmicas eu posso pegar qualquer vídeo lá do YouTube, colocar a audiodescrição e depois repostar no YouTube com a audiodescrição? Não, a gente não pode fazer isso sem autorização do proprietário da obra. Vamos supor, você escolheu um vídeo lá, você elaborou a audiodescrição desse vídeo e você quer utilizar na sua sala de aula como atividade para os seus estudantes lá. Ok, isso você pode fazer. Você reproduziu só lá para os seus alunos para uma atividade. Agora, você pegar esse vídeo que você fez a audiodescrição, inseriu no vídeo e subir novamente para o YouTube, isso você não pode fazer. Que caracteriza como se você estivesse querendo monetizar em cima desse vídeo. Então, para isso, você tem que ter a autorização do proprietário da obra. Tá? Mas para utilizar no nosso contexto educacional, como atividade, isso não tem problema, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para a gente não ter problema aí com direitos autorais, essa coisa toda, tá? O próprio YouTube, ele percebe, né, principalmente quando são obras famosas, né, com trilhas sonoras fáceis de identificar pela inteligência artificial. Então, se você tentar, às vezes o próprio YouTube não permite você subir essa sua proposta. Falando um pouquinho ainda sobre a fluidez do texto, né, Felipe, é importante a gente também falar sobre a questão da poluição textual, né? Mais do que nunca, nas imagens dinâmicas, vocês vão ter que diminuir, né, essa poluição textual. Então, que vocês não vão caracterizar o personagem, não vão dizer alguma característica física dele para que o usuário dele entenda qual é esse personagem. É um homem careca, é um homem alto, é um homem baixo, é uma criança. Então, em algum momento, é importante que até você mencione. Mas você não precisa a todo momento falar o homem careca subiu, o homem careca desceu. Então, assim, é importante você usar sinônimos, né, para pensar nessa fluidez do texto. Como a Lu e o Felipe já comentaram, né, se for uma obra infantil, né, você pensar, né, nesse vocabulário que atinja, né, o público infantil, se for um contexto didático, que atinja
né, os alunos de uma determinada faixa etária. Então, assim, o contexto e a fluidez dessa produção é muito importante para que quando o usuário da audiodescrição ouça, né, esse roteiro, ele entenda e ele tenha o prazer de ouvir, né, aquele contexto, já que ele está querendo aprender mais sobre a obra e ele quer que esteja casando com o roteiro em si, com a produção. Então é Isso. importante a gente pensar nesses pontos. E que a Mariana está falando vai ao encontro de outra coisa. É muito comum em imagem dinâmica nós queremos descrever somente as ações, né? Nós ficamos muito preocupados com as ações que acontecem no vídeo e a gente se esquece de outras categorias. A ação é uma das categorias, né? Nós temos lá, né, as características físicas, as vestimentas, o ambiente, se é um ambiente interno, se é um ambiente externo, os objetos que compõem aquele ambiente. Claro que a gente não vai conseguir descrever tudo, a gente vai ter que mapear o que é mais relevante, vai pontuando, né? Se é de dia, se é de noite, isso tudo são informações que são importantes. As cores, a gente não pode esquecer das cores. E é muito comum quem está começando a elaborar roteiro de audiodescrição para imagem dinâmica ficar só, ele fez isso. Igual a Mariana está falando, ele fez isso, agora ele fez isso, ele fez aquilo, agora ele fez aquilo de novo. E fica só na ação, só na ação, só na ação. Então, toma cuidado com isso também, tá? Tem que mesclar isso aí para não ficar só ficar um texto em tópicos também. Isso aí fica muito enfadonho para o usuário. Eu já falo isso, né, nas imagens estáticas. Presta atenção no som do texto. O som do texto é muito importante. É por isso que a gente sempre fala, lê esse texto em voz alta, né? Porque às vezes você está ali no silêncio, está ali digitando, na sua mente aquilo está soando bem. Mas quando você coloca aquilo em viva voz, aí a história muda, né? De Então, toma cuidado repente, com isso, né, Luciana? em alguns casos, vale a pena explorar as notas proêmias, né, para poder Também. você enriquecer mesmo a audiodescrição com características que não vai dar tempo, né, de inserir ao longo da obra. Então, às vezes, por exemplo, se você estiver trabalhando com vários personagens e cada um tem uma característica muito peculiar, às vezes vale a pena, né, pegar esses personagens, colocar na nota proêmia as características físicas dele. Às vezes eles já têm né, eles já estão nomeados ali na obra, então facilita, né, a composição, né, utilizando o nome do personagem ao invés de o homem careca ou a mulher gorda ou o menino baixinho. Utilizar o tempo para descrever outros elementos, né? Às vezes também, se a obra se passar em uma única paisagem, às vezes vale a pena também explorar esse ambiente nas notas proêmias, né? Se não tiver muitas mudanças, né, de cenários, essas coisas, enfim, usar a criatividade. Então, lembrando que as notas proêmias, né, que é a mesma coisa que notas introdutórias, para quem não sabe, ela pode ser utilizada como contextualização, né, para você contextualizar aquela imagem que você vai traduzir, ou também para fazer esse trabalho que a Luciana está falando, né? Você traz a descrição pelo menos dos principais elementos, dos principais ambientes para o início, porque você não vai ter tempo lá dentro da obra de descrever. Só que você tem que ter atenção em alguns pontos, né? Se você, por exemplo, vai descrever uma obra que vai ser, né, que você tem autorização do proprietário dessa obra e você vai subir isso para o YouTube, por exemplo, com audiodescrição. Ele tem que autorizar você colocar um tempo também antes do vídeo, porque para você inserir notas introdutórias num vídeo, vamos supor que as suas notas introdutórias durem 10 segundos. Você precisa de 10 segundos extras no início do vídeo para você poder inserir as notas introdutórias. Você não vai conseguir inserir as notas introdutórias com o vídeo já rolando. Isso não vai acontecer. Então, você vai ter que inserir um tempo antes do vídeo começar para você poder fazer as notas introdutórias. E para isso acontecer, você tem que ter autorização do proprietário da obra. Isso num caso se você for subir
para o YouTube, por exemplo. Mas, no contexto de sala de aula, o que você pode fazer? Você pode, antes de apresentar o vídeo para a turma, você pode ler as notas introdutórias. Existe essa possibilidade. E você fazer ao vivo, ali na sala de aula. Você lê essas notas introdutórias, dá essa contextualizada, descreve os principais personagens e ambientes, e aí, depois que você fizer as notas introdutórias, você solta o vídeo com a audiodescrição. Então, também tem essa possibilidade. A Gisele levantou a mão. Pode falar, Gisele. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Felipe, você falou algo aí que me chamou a atenção sobre a questão da autorização para a inserção da nota introdutória. E aí eu me lembrei do curso anterior, porque eu teria que colocar, né, a nota introdutória, eu não finalizei, eu não consegui ali no final subir o vídeo, fazer e tal. Até depois eu ia conversar com a Mariana sobre isso, porque eu quero encaminhar para vocês. Sim. Mas eu não pedi essa autorização. Eu pedi apenas a autorização para a edição, né? E eles autorizaram, né? O pessoal da FAPESP pediram até para encaminhar para eles, porque eles não conhecem a audiodescrição, enfim. Sim. E só que agora eu fiquei pensando nisso, sabe? Sim. E foi uma dificuldade que eu tive de fazer esse... Aliás, eu consegui. Eu tive um probleminha de ordem técnica. Sim. Eu mesma ali, sabe, Mariana? Ouvindo a Mariana falando aí de design e tal, eu falo, cara, que mundo bacana, né? A gente estuda, vai descobrindo umas coisas e... Exatamente. É muito legal. E então, só que isso, será que me impede porque a gente tem que subir, né, depois o material, não necessariamente, porque aqui não, né, mas no curso anterior a gente tinha que fazer isso. Como eu quero apenas que vocês conheçam e depois encaminhar para eles, eu poderia até explicar no envio, né, que teve necessidade e tal, porém, sem autorização, eu não subo para o YouTube. O ideal, Gisele, é que você deixe isso tudo explicadinho, né? Principalmente para um pessoal que não tem conhecimento da audiodescrição. Então, porque se você simplesmente vai e insere as notas introdutórias no vídeo, eles podem entender como se você estivesse modificando a obra, sabe? Como se você estivesse pegando a obra e modificando. E, na verdade, você vai, de certa forma, fazer uma modificação, porque aquela obra não foi pensada para ter 20 segundos antes, com uma tela preta, por exemplo, sabe? Porque as notas introdutórias ela vai ter que ter aquele tempo antes do vídeo começar. Mas a partir do momento que as notas introdutórias começam, o vídeo já está valendo. Então, não deixa de ser uma interferência. Você está interferindo na obra original. Então, eu acho interessante que isso esteja tudo escrito. Pode acontecer de você subir, ninguém perceber, ninguém falar nada e passar, mas eu aconselho que deixe isso bem explicadinho para você não ter problema, né? Porque aí a pessoa pode depois alegar assim, mas você falou que ia colocar só a audiodescrição, agora você inseriu uma tela preta aí no início de 20 segundos, você não comentou nada sobre isso, entende? Porque tem muito proprietário de obra que é contra a audiodescrição, porque eles acham que isso é uma interferência na obra. Só o fato, não estou nem falando de notas introdutórias, estou falando da audiodescrição mesmo. Tem muito proprietário que acha que a audiodescrição está interferindo na obra original. É um pensamento de pessoa que está totalmente distante da acessibilidade, sabe? Então, a gente tem muitas barreiras em relação a isso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que sempre que você puder se munir, né, de documentação. Por isso que a gente fez aquela atividade no outro curso, né? Para vocês entenderem como que é trabalhoso esse processo, né? De você entrar em contato com o proprietário, esperar a resposta dele, aquela coisa toda, né? Mas eu sugiro que tenha isso tudo documentado para você não ter problema. Só complementando, obrigada. Eu não sei se você já estava aqui, Gisele, quando a gente estava conversando. O curso anterior, ele fez parte do meu trabalho de campo de pesquisa do doutorado, né? Então... Na verdade, só para o pessoal que não estava entender, não é curso anterior, né, Lu?
Na verdade, esse curso é a continuação desse curso que nós estamos fazendo Isso, agora, né? vamos lá. Só que ele aconteceu antes desse que está O acontecendo curso de agora. audiodescrição para videoaulas, que foi Isso, ofertado no período anterior, né? Porque a isso, diretoria exatamente. de extensão ela oferece 3 períodos, né? E Uhum. nesse ano, excepcionalmente, a gente não ofereceu 3 períodos de introdução à audiodescrição. Foi um de introdução, outro de audiodescrição para videoaulas e agora, de novo, o de introdução. Isso. A ideia, a proposta é, inclusive, que esse vire um curso de qualificação completo aí de 90 ou 120 horas, mas enfim. As produções do curso anterior, todas elas foram disponibilizadas em uma playlist no canal do NAI. Inclusive a sua, no caso, você entregou foi o MP3, né? Você não entregou a obra editada final, mas nós estamos fazendo a edição final também. Nós estamos aproveitando todos os roteiros Então dá tempo. produzidos. Oi? Dá tempo, então, de encaminhar, né? Sim, a gente está aproveitando todos os roteiros e fazendo o contato novamente com os autores, apresentando o produto final e pedindo a permissão de uso dessa produção. Até o momento, a gente teve só uma produção que a gente ainda não conseguiu a autorização, mas nem foi uma negativa, foi falta de resposta mesmo. E aí nós estamos valendo da prerrogativa de que são vídeos que estão disponibilizados exclusivamente para fins educacionais, sem fins lucrativos, na plataforma Moodle do CEDERJ. Então a gente não está deixando o vídeo aberto no YouTube do NAI, mas estamos compartilhando já nas salas de aula. Então, se você quiser enviar, porque a gente já está trabalhando, né, com as outras produções, tem produções que já estão, inclusive, em sala de aula, com várias visitas, enfim. Maravilha. E tá bem legal, sabe? Foi um processo bem Não, interessante. a questão, para mim, eu falei, Gisele, questão de honra. Quando eu vi, eu não esperava estar nesse curso, né? Aí, quando eu vi que, eu falei assim, cara, eu vou fazer tudo ao contrário, né? Parece que eu fui pro mais, não mais difícil, porque eu já fiz vários cursos de audiodescrição, né? Sim. Mas eu falei, foi tão bom aquele, eu falei, cara, então eu vou fazer esse também, porque deve ser muito, muito rico, né? Vocês disponibilizam de uma forma muito bacana, muito generosa, muitos materiais, e olha, gente, são muito valiosos, né? Então, eu falei, eu vou fazer. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que depois eu vou conversar com a Mariana, olha, questão de honra tá aqui, ó, o que faltou, porque eu ainda vou tirar umas dúvidas, tá? Umas situações depois com vocês. Mas fico bastante feliz de saber que dá tempo e tal, que dá para contribuir, que vocês estão fazendo já esses contatos, para autorizar tudo. Inclusive, né, porque o nosso público, vocês todos são professores, né, e aí a produção, quando ela se torna pública, você pode colocar até no seu Lattes, né, como produção mesmo técnica, hoje já tem um espaço no Lattes para você colocar como produção técnica. Importante isso. Muito bem. Verdade. É importante esclarecer que aqui no curso vocês não vão ser, não é obrigatório a produção do vídeo, né, com a audiodescrição, como aconteceu no curso de audiodescrição para videoaulas. O seminário final, que vai acontecer dia 30, a gente pede que vocês tenham essa produção do roteiro, né, já finalizada, né, com o ok final do Felipe, mas essa gravação do áudio, né? Pode ser essa gravação pelo celular mesmo, que aí vocês vão apresentar nesse seminário final. A gente não sugere a leitura ao vivo, né? A gente tem essa experiência de que normalmente não consegue acompanhar o vídeo, tá? Que algumas pessoas já fizeram em outras edições a apresentação do vídeo junto com essa leitura ao mesmo tempo, e a gente percebe que não dá muito certo, né? Que normalmente as pessoas perdem esse ritmo. Então, esse vídeo, né, do YouTube mais a gravação do áudio do celular é uma boa opção. Mas quem tiver disponibilidade de produzir o vídeo,
né? Eu sei que depois da pandemia, alguns professores aprenderam a produzir vídeos, não só pelos softwares que a gente disponibiliza lá na plataforma, mas também alguns outros que vocês tenham maior familiaridade, vocês podem também produzir o vídeo para fazer essa exibição já do videozinho com a gravação da audiodescrição de vocês no dia do seminário final, tá? Mas não é obrigatório. A gente só sugere quem tiver essa disponibilidade de produzir vai ser também muito bem-vindo, tá bom? Porque a gente costuma dizer que a audiodescrição ao vivo é uma das modalidades mais difíceis da audiodescrição. Então, a gente começa lá com imagem estática, depois vai para imagem dinâmica, depois eventos ao vivo. Evento ao vivo você exige uma prática muito grande. A gente tem profissionais aí que trabalham há muitos anos com audiodescrição e não fazem eventos ao vivo, pela dificuldade. Né? Então, para um curso como esse, é um desafio muito grande chegar na hora do seminário, à distância ainda, fazer a audiodescrição ali, lendo, né? Soltar o vídeo e ler ali, é muito difícil. Isso é um processo muito difícil. Então, por isso que a Mariana está falando isso, aconselha que ninguém faça isso, que já deixa esse material gravado, nem que seja só o áudio no WhatsApp mesmo, grava esse áudio, né? Solta lá o vídeo e começa a fazer a leitura, porque aí você vai fazer com calma, só você ali, o gravador, grava quantas vezes for necessário, mas que aí, quando chegar na hora do seminário, nesse encontro final, a pessoa só solta o áudio e todo mundo escuta e a gente vai ver como que é essa produção final. Lembrando que, para a gente, o que vale é o roteiro, né? Isso que é importante para a gente. Não fiquem se desgastando, né, com essa edição. Eu não entendo nada de edição de vídeo, estou aqui há horas mexendo nesse editor de vídeo e não estou conseguindo fazer. Não precisa ficar desesperado, nada disso. A gente quer ver essa produção do roteiro. O nosso foco é o roteiro, porque tem muitos profissionais aí da audiodescrição que trabalham há anos que não sabem mexer em nada de vídeo. Tem outras pessoas para fazer isso. Né? O nosso foco não é aprender a editar vídeo. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é aprender a elaborar o roteiro da audiodescrição. Então, não percam tempo fazendo isso. Só façam quem já tem essa habilidade, como a Mariana falou, né? Quem já tem uma certa facilidade, já tem uma certa intimidade, vai lá, faz com vídeo, não tem problema. Mas quem não tem, não precisa se preocupar com isso. Nós já apresentamos as principais dúvidas. A gente pode esclarecer também que não é necessário audiodescrever as falas, tá, gente? No roteiro não é preciso vocês colocarem as falas, é só mesmo a audiodescrição das imagens, tá? São normalmente nas lacunas. Até pode, né, Felipe, em alguns momentos sobrepor alguma fala, mas o ideal é que não sobreponha. Então, vocês pensem nisso quando vocês vão produzir esse roteiro. Como a Luciana falou também, tem algumas trilhas sonoras. Toda trilha sonora eu vou colocar uma audiodescrição, também avaliem o contexto, tá? Porque tem trilhas sonoras que são importantes, tem alguns sons que são fundamentais para o entendimento da obra. Então, vocês pensem nesse ponto. E sobre isso que você está falando, Mariana, da transcrição, aí a gente pode falar da deixa. Às vezes é importante, né? A gente tem lá número de ordem da sentença, o time code, a sentença, a rubrica e ainda pode ter a deixa. Né? A deixa é esse finalzinho do diálogo, né? Onde vai entrar a audiodescrição. Então, você pega aquele finalzinho da fala, né? Ou algum som característico que aconteceu naquele momento e depois daquilo você sabe que vem a audiodescrição. Então, isso é um apoio a mais para a pessoa que vai fazer a narração do roteiro. Então, é mais uma linha ali desse bloco que eu falei para vocês. Então, pode ser o número de ordem, depois o time code, essa ordem aí. Geralmente começa com o número de ordem, time code. Aí tem pessoas que gostam de colocar a deixa primeiro, para depois colocar a sentença de audiodescrição, que aí faz mais sentido, né? Primeiro vem a deixa, acabou a deixa, entra a audiodescrição. E aí, por fim, a rubrica. Né? Mas a deixa, ela é muito útil também quando você vai intercalar
a audiodescrição em vários momentos de fala, né? Então, às vezes, o personagem, ele tá falando uma sentença, só que nessa sentença ele tem vários momentos, assim, de respiro, né? Essa sentença tem várias lacunas e você vai, por exemplo, descrever postura, característica física, alguma coisa que ele faz, semblante. Então, às vezes o time code ele não é muito, principalmente se a gente não está utilizando um instrumento, né, uma ferramenta tipo subtitle, se você está fazendo no play pause do YouTube, às vezes o seu time code ele não é tão preciso do momento onde vai entrar a audiodescrição desses, né, desses momentos. Então a deixa ela é útil, né? Por exemplo, o personagem fala: estou aqui, minha mãe, e suspira. Então, assim, nesse momento, estou aqui, minha mãe, seria uma deixa, e aí você coloca a descrição da característica física dele, por exemplo, ele fecha os olhos, e aí entra o outro som ali no caso, que seria suspira. Então, essa rubrica, né, do que ele fala, essa rubrica não, essa deixa, né, do que esse personagem fala, vai auxiliar o editor entender em que momento você está descrevendo o fechar os olhos. É mais para especificar também. Isso. E as deixas e as rubricas, né, eles têm uma convenção de cores, né? Até se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que alguns autores falam para deixar as deixas na cor azul, né, o texto da deixa na cor azul, e das rubricas na cor vermelha. Né? Quem quiser colocar essa diferenciação também lá na postagem de vocês na plataforma também pode inserir. E são várias informações no texto, e quando você vai mandar para esse locutor, enfim, às vezes essas mudanças de cores ajudam a ele a entender o que é deixa, o que é rubrica, porque a gente já está pontuando vários aspectos ali do roteiro, tá bom? Porque aí quando a pessoa vai narrar, né, Mariana? Por exemplo, a pessoa sabe que tudo que está preto, em preto, é a sentença da audiodescrição, por exemplo. Então, a pessoa fica focada ali, né? Porque são muitas informações, né? Sim. Quando o roteiro, né, um roteiro de um longa, ele tem 200 blocos, né? A gente aqui está falando de 3 minutos, mas um filme de 90 minutos, ele chega a ter 200 blocos desses. Então, vai se tornando muito cansativo, né? Quando você está lá em 45 minutos de gravação de um vídeo, você já vai ficando muito cansativo, né? Então, é muito importante essa questão das cores, que vai facilitando você não se perder tanto no roteiro. Mas isso é opcional, né, Mariana? Sim, sim, é só quem, às vezes, né, a pessoa está estudando um pouco mais sobre as deixas, rubricas, ela vai até ver que tem esse direcionamento, mas é opcional, né? Quando a gente fala no contexto profissional, como o Felipe disse, vocês podem observar que vão ter roteiros assim, mas aqui é um roteiro menor, então vocês não são obrigadas a colocar. E um ponto também que é importante esclarecer, né, Felipe, que alguns vídeos vão aparecer textos, né, vão aparecer alguns créditos, né, então é necessário que todos eles também sejam audiodescritos, né, porque às vezes a gente, não é uma ação, né, porque que é uma audiodescrição de imagens dinâmicas, toda essa questão do texto também tem que estar presente. A fala não, mas o que vai aparecer em texto é necessário ser audiodescrito. Informação textual é necessário ser lida, tem que ser lida. Isso é papel do audiodescritor. E, inclusive, a gente altera o tom de voz quando a gente faz a leitura, né? Para o usuário perceber o que é leitura de texto em tela e o que é a audiodescrição propriamente dita. Então, se puder alterar esse tom, eu sei que não é fácil, isso é um processo difícil. Na hora que vocês estiverem gravando, vocês vão perceber que não é fácil esse processo, mas se puder, vocês fazem assim. Quando a gente está num contexto mais profissional, a gente até às vezes faz assim, grava tudo que é informação textual primeiro, que aí você cria um tom de voz para aquilo. Depois você vem gravando só a audiodescrição, porque aí a gente consegue fazer essa diferenciação mais tranquilo, porque você faz um tom para a leitura
do texto. Depois faz outro para audiodescrição, depois faz outro tom para leitura de texto, aí fica bem mais difícil, né? E isso que a Mariana está falando cabe também para a questão das legendas, né? Deem preferência para filmes que já estejam em português, né? Para não dificultar muito o trabalho de vocês. Porque se vocês pegam um trabalho que esteja em outra língua, que esteja com a legenda em português, vocês vão ter que fazer a leitura dessa legenda também, né? A gente até chama essa técnica de voice-over, né? Que é quando a gente faz a leitura dessa legenda, né? Interpretando. Aí essa leitura tem que ter uma interpretação, né? Então, se o personagem está ali falando animado em inglês, por exemplo, você vai ler essa legenda em português com a mesma, tentando aproximar da mesma animação daquele personagem. Então, a gente sugere que peguem vídeos já que estejam em português, que já estejam dublados, para não dificultar tanto aí o trabalho de vocês, tá? No contexto didático, essa questão do uso das palavras, de frases, letterings, né, que a gente fala tecnicamente, é muito utilizado, principalmente quando tem aulas expositivas, né? É um professor falando à frente de um quadro branco ou à frente de uma tela, ou mesmo no ambiente dele, e aí algumas falas dele recebem alguns destaques em tela, né? Em lettering. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas isso que está aparecendo escrito, ele está falando, então precisa fazer a audiodescrição, sendo que a gente já está ouvindo o que ele está falando? Aí a gente para pensar. O conteúdo audiovisual, ele é enriquecido desses elementos gráficos, letterings, essas coisas, para dar uma didática maior. Então, se você está dando uma ênfase a uma palavra, a uma frase, nesse contexto didático, é porque essa palavra ou essa frase ela é importante. E aí a pessoa que não está enxergando aquilo dali, esse destaque, ela está sendo, né? Ela não está tendo o mesmo privilégio de quem está vendo ali o que está em ênfase, o que está em destaque. Então, mesmo que às vezes a audiodescrição sobreponha a fala desse professor na hora que ele estiver falando, vamos supor, sei lá, o Paulo Freire é um autor de grande ênfase, e aí ênfase está lá aparecendo na tela. A audiodescrição sobrepondo essa ênfase, ela vai dar mais ênfase. Eu escolhi uma péssima palavra para dar exemplo. Mas é importante, né, a pessoa que está ouvindo perceber que essa palavra está tendo um destaque ali naquele momento. Então, às vezes, essa sobreposição ela é um recurso técnico que vai enriquecer essa didática, né? Então, assim, é mais para poder exemplificar. E aí, uma questão técnica sobre essa questão das cores que a Mariana falou, só para poder fechar aqui que já são 8h05. Se vocês quiserem trabalhar as cores na publicação do seu roteiro lá no fórum, você vai precisar utilizar o recurso avançado ali do fórum, porque quando a gente usa o campo normal, a gente não tem o editor de texto ali, onde você tem elementos para pôr bold, itálico, mudar de cor, nada disso. É só uma caixinha de texto puro. Você tem que ir lá no canto inferior direito dessa caixinha de texto, vai ter uma opção de avançado ali no fórum. Aí vai abrir um editorzinho com esses elementos que você pode alterar a cor, colocar itálico, essas informações visuais, né, que são só para vocês entenderem mesmo, né? Isso não vai influenciar no caso aqui da atividade propriamente dito, mas para vocês utilizarem e explorarem melhor aí o roteiro, tá bom? Acho que é isso, né, Mari? Então, alguém tem uma dúvida, quer trazer alguma informação? Não? Bom, então, acho que o nosso próximo encontro já é o seminário, né? O de encerramento, para a gente fazer as apresentações. A gente combinou para a semana que vem, né? Dia 16. Combinamos ter mais um antes do dia 30. Sim, a gente ficou sem o encontro do dia do feriado.
Isso, então semana que vem a gente vai fazer mais um encontro, de preferência já trazendo esses roteiros aí com bastante dúvida, né? Eu acho que vai ser mais para esclarecimento de dúvida mesmo, né? Isso. Esse penúltimo Sim, E aí o encontro. pessoal já vai estar trabalhando no roteiro mesmo. Isso. O próximo é para sanar essas dúvidas antes do seminário. Pode dizer, Patrick. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre o seminário. Hoje eu estou em casa porque eu estou em licença de saúde, mas quarta-feira à noite eu sempre trabalho. Daí eu posso participar, né? Mas eu não, assim, posso estar presente na aula, mas não sei se eu vou ter oportunidade de interagir. Mas eu tendo postado meu trabalho lá, tá tudo tranquilo. Não, não tem problema. É importante participar porque a gente colocou como a única atividade síncrona obrigatória. Mesmo que você não consiga apresentar, mas se você conseguir enviar, né, postar a atividade final, até para a gente poder compartilhar aqui no momento, porque o legal do seminário é isso, a gente ouvir, né, as produções. E aí cada um comenta as dificuldades, né, as facilidades, os outros comentam também o que ficou legal, o que não ficou, crítica. Então, acho que é mais para vocês, é o momento de vocês, a gente vai só ouvir. Então, se puder postar antes, que aí a Mariana, né, reproduz aqui. Sim, é que quando eu fiz a matrícula no curso lá, eu não me lembro, acho que não tinha a data do seminário final. Então, eu não... Porque normalmente a minha noite de folga é na terça-feira. Né? Então, acho que se tivesse a data lá, talvez eu tivesse me repensado. Mas não tem problema eu postar com antecedência, isso não interfere em nada. Tá, só tenta estar presente porque é legal receber o Sim. feedback dos colegas, tá bom? Não, é o que eu falei, se eu posso entrar na aula, isso Isso. não tem problema. Agora, se, por exemplo, eu for solicitada para fazer alguma coisa, daí talvez eu não possa interagir com os colegas, mas estar presente eu estarei. Tá bom. E se puder pelo menos responder um chat, alguma coisa assim também, seria Sim. legal, né? Tá. Tá bom. Normalmente, Patrick, também é um momento mais expandido, né? A gente passa um pouquinho do horário. Então, se você tiver alguma disponibilidade entre 7 e 8, você fala, se vocês começarem uns 10, 15 minutos antes, eu também posso. Então, você depois até pode conversar comigo e falar, olha, se eu for a última, talvez eu consiga interagir melhor. Aí você vê de acordo com a sua disponibilidade, tá bom? Tá, não, Tá? tranquilo. Porque é um pouquinho estendido, porque são mais pessoas que vão fazer a apresentação. Então, a gente normalmente passa um pouquinho das 8, se você tiver essa disponibilidade, ou um pouquinho antes das 7 também. Aí você comenta com a gente. Tá Não, bom? antes das 7 é mais difícil, porque é das 6h30 às 10h30. Então, eu estou chegando sim. na escola, me Entendi. organizando. Tá. Tranquilo. A gente Mas dá um jeitinho. Tá bom, obrigada. Nada. Obrigada, então, pessoal. Semana que vem vocês tragam as suas dúvidas para a gente poder esclarecer aqui, tá bom? Boa noite a todos e obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.